Olá, queridos alunos. Nós vamos começar agora nossa aulinha sobre concreto. Concreto é um material extremamente importante para a humanidade. Ele é o material mais usado. Tirando a água, gente, que a gente usa muito, o concreto é de longe o material mais usado no mundo todo. Bom, então nós vamos começar a nossa aulinha falando sobre os conceitos iniciais do concreto. Ele é composto por um aglomerante, normalmente é o cimento Portland. Nunca vi fazer em concreto com cal, ou com gesso, ou com outro aglomerante, tá, gente? Eu já vi fazer em concreto asfáltico, mas o concreto mais usado que a gente tem hoje em dia é o concreto de cimento Portland. Ele é feito de aglomerante, o cimento Portland, ele é feito também de agregado graúdo. Agregado graúdo é de grande, tá, gente? No caso, normalmente a gente usa brita. O seixo também é usado? Em alguns casos é usado, mas não é aconselhável. A norma não permite você usar o seixo como agregado graúdo, por causa que ele se deforma muito. Nós temos também o agregado miúdo, que é a areia. A areia pode vir de cava, rio, de escória, de um monte de lugares. E nós temos a água e os aditivos. Os aditivos são dispensáveis, não há necessidade de ter aditivos no concreto. Mas normalmente vai um aditivo retardador, quando é um lugar muito quente, vai um aditivo superplastificante, quando você quer uma trabalhabilidade melhor. Às vezes é usado aditivos, mas em grande parte não. Quando quer bombear o concreto, daí você pode usar aditivos. Resistência à água. O concreto, diferente da madeira e do aço, ele resiste bem à água. Se você molhar ele, não vai se desfazer ou se deteriorar muito com o tempo. E se você colocar alguns ingredientes nele, ele consegue ser resistente a outros elementos químicos que tem na água, como sulfatos e outros componentes. A água ataca o concreto depois de muitos anos, tal, mas o concreto comparado ao aço e comparado à madeira, ele é muito mais resistente. O concreto, ele é muito fácil de ser moldado, ou seja, você consegue dar a forma que você quiser. Você consegue fazer uma peça de concreto triangular, curva, de qualquer jeito. Porque o concreto ele pode ser moldado, ele flui por meio da armadura e formas. Se você colocar aditivo superplastificante, você consegue um concreto autoadensável, ou seja, ele escoa, e aí você não precisa de muita gente para lançar. É um concreto que é mais rápido, é um concreto que tem mais resistência porque ele tem uma baixa relação água-cimento, porque você está usando aditivo e não a água para dar fluidez. Fluidez é essa capacidade dele escoar, tá, gente? Dele se comportar como um líquido, como a água, por exemplo, que você joga a água, ela vai espalhando, entendeu? Então, o concreto autoadensável tem essa propriedade também. O concreto ele tem um menor custo, né? Ele é de fácil obtenção, gente. Gente, os materiais do concreto você encontra em qualquer lugar do planeta, por causa que a rocha calcária ela tem em todos os lugares. Então a produção do concreto, do cimento, né? Você consegue fazer cimento em qualquer lugar e em quase todos, né? Quase todos os lugares. Agregado também se encontra em tudo quanto é lugar, água. Então é um material bem barato de ser feito. Barato não. Ele é barato também, mas ele é bem de fácil obtenção, né? O custo dele é baixíssimo. Nossa, com 430 e poucos reais, você consegue comprar 1 metro cúbico de material. Vai comprar 1 metro cúbico de madeira, por exemplo. 1 metro cúbico de madeira é R$1.000. Madeira ruim é R$800. Vai comprar 1 metro cúbico de aço. É caríssimo. Aqui está o concreto simples. Ele não vai armadura, não vai nada nele. Só vai o cimento, areia, brita e água. Onde que é usado? A gente usa para calçada, a gente usa para tubulão. Existem algumas peças que a gente usa. Tubulão é tipo uma estaca gigante, gente, que eles vão cavando e ela tem uma abertura no fundo. Esse é o tubulão. Então, para essas coisas, a gente usa o concreto simples. Para barragem, por exemplo, quando na Itaipu, por exemplo, também é usado concreto simples. Concreto armado é um concreto que tem armadura.
o concreto ele não aguenta bem a tração, ele aguenta muito a compressão. Tração é quando o corpo ele é esticado. E compressão é quando ele é apertado. Se você aperta um corpo, você está comprimindo ele. O concreto resiste bem à compressão, mas a tração ele não resiste muito bem. Na realidade, a resistência à tração dele é como se fosse 10% da resistência à compressão. Então, ele é muito fraco em relação à tração. Então, por isso a gente usa o aço. E aí a peça fica mais segura, gente, porque um material que não resiste bem à tração, ele estoura fácil. O aço, ele dá essa capacidade da peça de você ela estica. Então, quando ela tiver uma sobrecarga, alguma coisa que tiver excesso de peso nela, ela vai avisar para todo mundo que está caindo. E aí todo mundo pode sair e dá tudo certo. Agora, se for só o concreto, pode estourar tudo, ninguém vê nada e já era. Além do concreto armado, nós temos também o concreto protendido. Concreto protendido, você passa um cabo de aço dentro dele, aí você estica e tem umas placas de ancoragem que você coloca nas pontas da peça. E aí, essas placas de ancoragem vão segurar o aço. Então, você corta o aço para ele soltar. Quando ele soltar, vai comprimir a peça de concreto. E aí, por causa que ele é curvo dentro da peça de concreto, ele vai gerar um esforço para cima. Isso faz com que ele resista muito mais às cargas, porque vai gerar tipo um esforço para cima na peça, né? Você pode fazer uma peça bem maior, com um espaço entre um pilar e outro muito distante. Você consegue fazer. Vamos falar um pouco sobre a qualidade. Como controlar a qualidade do concreto? Primeiro, você tem que fazer um bom planejamento. Você tem que permitir o alojamento das instalações segundo diretrizes pré-estabelecidas no projeto. Ou seja, você precisa ter um lugar seguro para guardar o cimento. E o projeto, você precisa estabelecer o padrão de detalhamento. Por exemplo, você vai fazer o projeto, detalhamento, memorial descritivo. Tudo isso você tem que constar a qualidade do material, as normas que vão ser seguidas, as exigências da estrutura. Por exemplo, se for uma estrutura que vai estar no mar, por exemplo, que vai estar recebendo um ataque muito severo, vai precisar definir como vai ser a qualidade desse concreto. Tem a qualificação dos materiais, que são os procedimentos para garantir a qualidade, qual é o método de cura, o método de lançamento, tudo isso tem que estar bem correto, né? Qualificação dos fornecedores, será que quem vai fornecer os materiais é de boa qualidade? E os ensaios de laboratório, porque os materiais têm que ser qualificados. E o recebimento e armazenamento de materiais, nós temos que documentação para recebimento e estocagem, e nós temos que fazer ensaios para recebimento. Por exemplo, o concreto, quando você despeja ele na obra, ele tem que fluir. Se ele estiver muito duro, alguma coisa está errada. Se ele estiver muito mole, às vezes também pode estar errado, porque às vezes você não colocou aditivo, o cara colocou muita água, e a água dá problema no concreto, se tiver muita água. Então, tudo isso é importante ver para testar a qualidade do concreto. E nós temos também a execução da obra, da estrutura. Ela deverá contemplar as normas em vigor e também os ensaios para tolerância na execução, nível de controle, ferramentas empregadas, o esquadro, prumo, régua de nível de mangueira, tudo isso tem que estar bem visto, né? E a operação e manutenção. O usuário, gente, da obra, edificação, depois que o concreto está pronto, quando a construção está pronta, você não vai usar a estrutura do jeito que você quiser. Por exemplo, você projetou para ser uma residência e o cara está usando ela para academia, por exemplo. Poxa, mudou completamente o uso. De 8 a 10% dos defeitos das obras é por causa do mau uso. Para isso, gente, vocês têm que fazer o manual do proprietário, tá? Que é uma forma de mostrar para o usuário o que ele deve fazer com a construção, como ele deve proceder, que não é de qualquer jeito. Como que o meu concreto é classificado? A gente classifica o concreto pela resistência, tá? A resistência é a característica mais importante do concreto. Não é a única. Você também tem que ver a durabilidade bastante, às vezes a estética, quando é concreto aparente, mas o mais importante é a resistência, ele tem que suportar as cargas.
Nós temos o concreto C10, não é usado mais, acho que pode ser usado para calçada, mas não pode ser usado mais para... O C20 é o mínimo que tem. Aí nós temos o C25, que não está aqui, mas o C25 é o mais usado, né? É o para construções urbanas. E nós temos o C30, 40, 50. Esse númerozinho, o C é de concreto. E o número, né, o 10, o 20, o 30, é a resistência. Resistência é medida em quê? É medida em MPa. MPa é uma medida de megapascal. Então, um concreto C30 é 300 quilos por centímetro quadrado. C40, 400 quilos por centímetro quadrado. Aqui está em MPa, mas essa é a unidade medida em quilogramas, né? No sistema internacional. A norma que rege tudo isso é a NBR 8953 de 1992. O concreto também é classificado quanto à massa específica. Por exemplo, concreto simples, a gente considera ele tem 2.400 kg por metro cúbico. O concreto armado tem 2.500 kg por metro cúbico. Concretos leves é de 800 a 200 e concretos pesados é superior a 2.800. Entre 2.000 e 2.800, nós temos o concreto massa específica normal. Propriedades do concreto fresco. Trabalhabilidade é a propriedade mais importante, gente. Mas nossa aula vai ficar por aqui, mas eu gostaria de apresentar para vocês o concreto fresco, as propriedades do concreto fresco, numa aula específica para isso. Foi um prazer dar aula para vocês. Um abraço. É isso aí.